Nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, nós temos aprendido muito neste lugar sobre palavras, igreja. E palavra é tão séria, é tão delicada, é tão complexa, que no dia do juízo nós vamos prestar contas a Deus por cada palavra frívola, cada palavra desnecessária que saiu da nossa boca. Olha que seriedade. Igreja, palavras, elas tocam tanto o ouvido de Deus. Palavras, elas têm um resultado tão intenso na nossa vida, que nós vamos prestar conta daquelas que não deveriam ter saído da nossa boca. Olha a importância desse assunto. Durante algumas semanas Deus nos ensinou sobre estarmos trabalhando com nossas palavras, mas nessa manhã o estudo não vai ser sobre o tema palavras, mas vai ser um tema que também toca todas as igrejas, todas, porque nós somos falhos, igreja. Todas as igrejas da face da terra são tocadas neste ponto aqui, que é os mexericos e os boatos. Nossa luta árdua contra os boatos e os mexericos. Igreja, nós vamos entender daqui a pouquinho sobre essas duas palavras, que elas não podem estar na nossa vida. Essa manhã, não pense que é uma manhã de cajadada, uma manhã que vai ficar tensa. Não, vai ser uma manhã de glória. Aleluia. Essa manhã vai ser uma manhã poderosa na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, nosso amigo, nosso professor, ele está nos ensinando para que tenhamos vitória. Aleluia. Nós somos falhos, todos nós. Agora, não é uma luta qualquer, é uma luta árdua, é uma luta intensa. Essa luta tem que ser travada todos os dias na minha vida e na sua vida também. Todos os dias eu tenho que acordar dizendo assim: olha, boatos e mexericos não sairão de mim. Boatos e mexericos não sairão de mim. Diga assim: boatos e mexericos não sairão de dentro de mim. A minha boca é uma ferramenta de conquistas, de vitórias, de bênçãos, de maravilhas, de poder dos céus. A minha boca é uma ferramenta do Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Messias. Amém. Amém. Sua boca será assim. Sua boca será uma ferramenta de poder. Sua boca será uma ferramenta de prosperidade. A sua boca será uma ferramenta de santidade, de alegria. A sua boca será uma ferramenta de evangelismo. A sua boca será assim. A sua boca vai gerar vida. A sua boca vai gerar alegria. A sua boca vai gerar paz. Suas palavras serão sempre direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então nós vamos lutar arduamente, igreja, contra boatos e mexericos. Uma das maiores lutas que enfrentamos no meio cristão é a que se refere a isso daí. Uma das maiores lutas. Porque o diabo, ele é expert em enganar. Ele engana como? Com palavras. Ele ama gerar isto em nós. É o prazer do diabo. Por isso que é uma das principais lutas que nós enfrentamos hoje no meio cristão, mas não somente hoje, em toda a história da humanidade.
O homem teve isso, o homem teve que lutar contra isso. Moisés enfrentou isso no meio do povo, e assim sucessivamente. Davi, nós vamos ver muitos outros que enfrentaram isso. Ou seja, não é agora do nosso século, vem lá de quando o pecado entrou no Éden. O diabo já começou a entrar com essa artimanha no nosso meio. Então, nós precisamos guerrear. O que são boatos mexericos? Então vamos lá, olha só. Boatos é uma notícia anônima que corre publicamente sem confirmação. Então, a pessoa recebe uma notícia anônima, não tem confirmação, mas já começa logo o quê? A espalhar. A pessoa às vezes suspeita de algo, e aí ela fala com o primeiro: olha, tenho certeza que fulano fez isso. É mesmo? É, eu não me engano. Já lançou um boato. Esse segundo lança, e assim o diabo vai fazendo o quê? Vai pegando pessoas enfraquecidas e vai fazendo essa palavra chegar até essas pessoas, e essas pessoas enfraquecidas vão multiplicar essa informação que nem tem confirmação da existência. Hoje a gente percebe isso muito facilmente nas fake news. Pegam e tem pessoas cheias de ódio no coração, de artimanhas, às vezes pega, monta um vídeo, pega um pedacinho, um trecho de uma palavra e lança, e aí daí a pouco nosso país inteiro está recebendo uma informação que não é verídica. Palavras, boatos. O boato é o mesmo que uma palavra, vou voltar aqui. Boato é o mesmo que uma informação multiplicadora que vem de Satanás. Isso é o boato. É uma ferramenta de Satanás. Ele trabalha rápido com ela. Rápido, rápido, rápido. Ela multiplica muito rápido. Os mexericos é o narrar em segredo, com astúcia, ou seja, com malícia, com artimanha, com o fim de mal-estar, de mal querer, de causar sentimento de inimizade, de desapontamento. Quando eu faço isso, eu fui mexeriqueiro. O boato, eu suspeito e logo falo. O mexerico, eu tenho confirmação, eu tenho a prova. Mas o que eu fiz? Eu lancei. Por quê? Porque através desse mexerico eu vou diminuir alguém. Através desse mexerico eu vou provocar em alguém uma reação que eu estava com vontade de acontecesse. Aquela pessoa tem que pagar. Aquela pessoa fez aquilo, ela tem que ter o peso daquilo que ela fez. Ou seja, dentro de mim eu quero uma justiça. E como que eu faço essa justiça? Passando para frente. Aí eu conto para um, que conto para outro, que conta para outro, que conta para outro. Aí daqui a pouco aquela pessoa está humilhada, aquela pessoa está envergonhada, aquela pessoa já perdeu o seu valor. Isso que eu queria. Isso aí. Eu provoquei o quê? O mexerico. Acontece muito no meio cristão. É alguém que eu não me relaciono bem, é alguém que está causando em mim um certo incômodo. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que outros também tenham esse mesmo sentimento meu. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou provocar um mexerico. Esse é o mexerico. Nós temos que lutar contra boatos, notícias incertas, e contra os mexericos, notícias certas e confirmadas, mas que não vai elevar outra pessoa, pelo contrário, vai diminuir, vai magoar, vai machucar. Nós temos que ter uma ferramenta, igreja, de vida. Você é uma ferramenta de vida, de poder, de maravilhas. Deixa o Espírito Santo te usar.
O Espírito Santo nunca vai usar alguém com boato. O Espírito Santo nunca vai usar alguém com mexerico. Ele nunca vai gerar isso em nós para podermos fazer uma justiça, jamais. Então, se eu lançar um boato, se eu lançar um mexerico, eu estou entristecendo meu amigo e Senhor, o Espírito Santo de Deus. Isso não é nada bom e agradável. E olha só, palavras, nós aprendemos durante 4 quartas-feiras, que não foi esse assunto. Palavras são sementes. Tudo que eu planto, eu colho. Tudo. O que eu plantar, eu vou colher. Se eu planto boatos, se eu planto mexericos, eu tenho uma vida trágica, dolorida, eu tenho uma vida enferma. Igreja, nós temos que ser uma igreja saudável. Amém? O poder de Deus está neste lugar, e por isso Ele tem investido nesse lugar. O poder de Deus tem se manifestado entre nós, por isso Ele tem investido em nós. Por que Ele tem insistido nesses últimos tempos sobre palavras, sobre mexericos, sobre boatos? Porque Ele quer que nós sejamos uma igreja santa, gloriosa, uma igreja abençoada e também abençoadora. Mexericos é o mesmo que fofoca. Tem uma novinha para te contar. É mesmo? Ó, só entre nós, tá? O que foi? Fofoca. Mexerico. Você é meu amigo de confiança, conta logo e conta. Esse amigo de confiança, ele tem também um outro amigo de confiança, e que tem um outro amigo de confiança e um outro amigo, de repente todo mundo está sabendo, por causa do mexeriqueiro. Se o Senhor encontrar em mim este espírito de mexeriqueiro, eu vou prestar contas por causa deste espírito de mexerico. Então, não sejamos uma igreja boateira e nem mexeriqueira. Nós temos que ser uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glórias a Deus. Deus claramente proíbe boatos mexericos. Olha só, Levítico 19, a primeira parte do verso 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Descobriu algo, viu algo, confirmou algo, guarda. Ou vá até aquela pessoa e seja você cheio do espírito de sabedoria e do espírito de conselho, e aconselha, ajuda, mas não passe para o próximo. Ore, interceda, pague um preço de oração, mas o mexeriqueiro, ele sentirá o peso da mão de Deus. Por isso que quando Deus, ele tira o povo da escravidão do Egito, ele está levando o povo para a terra prometida. Ele pega o seu servo Moisés e ele fala assim: olha Moisés, agora eu vou dar a você algumas leis, algumas ordenanças, algumas normas que o meu povo, para ser feliz, vai ter que seguir. Quando Deus traz ordens para nós, quando Deus traz leis para nós, quando Deus traz mandamentos para nós, não é porque Ele quer impor, não é porque Ele quer você, olha, eu sou Deus e você obedece. Não. Ele diz assim: olha, eu estou trazendo essas normas, essas leis, para que vocês sejam abençoados e felizes. Olha só, se eu sei que a velocidade da via é 80, e eu estou andando a 120, a chance de eu ter a infelicidade de um acidente, ela é muito maior. Agora, se uma pessoa que estudou
estudou essa engenharia de trânsito, ele sabe que uma velocidade de segurança para aquele lugar é 80, então se eu tiver 80, eu estou muito mais seguro. Então por que tem uma norma que ali é 80 km por hora? Para a gente ficar frustrado, 80, tinha que ser 200. Não, é para a gente andar 80, ouvindo nossa música, adorando o Papai do Céu, e se precisar de frear, vai frear e vai ser feliz, novo livramento. Glórias a Deus, se eu estivesse correndo, não tinha escapado dessa. Então, normas, leis, não é para deixar a gente furioso, não, é para nos poupar de constrangimentos. Então, quando Deus traz normas, é para fazer com que sejamos felizes. Quando Deus fala para Moisés, fala assim: olha, Moisés, o meu povo, que ele não seja mexeriqueiro, não andarás como mexeriqueiro. Ele está dizendo assim: olha, eu quero vocês felizes, eu quero vocês prósperos, eu quero vocês abençoados. É isso, nessa manhã, o que Deus está falando para mim e para você? Filhinhos, eu quero honrar vocês. Aleluia. Olha só, eu quero colocar vocês em lugares elevados. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e vocês são meus filhos. Eita glória. Se eu sou dono de uma empresa e a minha família vai lá para trabalhar na minha empresa, pode ter certeza, a minha família terá um lugar de honra. Não é verdade? Se você tem uma empresa e a sua família vai trabalhar nessa empresa, sua família terá um lugar de honra nessa empresa. Vai ser bem valorizado, não é verdade? O nosso Pai, ele tem um reino. Nós somos parte deste reino, então Ele quer nos colocar em lugar de honra neste reino. Quem é o dono da terra? Deus. Quem é dono do universo? Deus. Quem é dono de tudo quanto há? Deus. Ele é dono de todas as coisas, inclusive da minha vida. Então, Ele quer me fazer experimentar o melhor dele, porque Ele é o meu Pai, é o seu Pai. Então, nós precisamos dizer: Pai, o Senhor não vai encontrar em mim boatos e remexeiros, porque isso desagrada o Senhor. Ele vai sorrir e vai assim: eu vou te abençoar extravagantemente. Amém? Uma igreja honrada é uma igreja que zela pelas palavras de mexerico, nunca mais. Palavras de boato, nunca mais. A pessoa trouxe para você um boato ou um mexerico, ou repreenda, ou se cale. Se você não tiver a ousadia de repreender aquela pessoa, então se cale, vai para o joelho orar. Porque você não pode ser julgado por aquilo. A pessoa, ela será julgada pelo Deus Altíssimo. Amém? Glórias ao Senhor. Salmo 15, os versos 1 e 3. Salmo 15, versos 1 e 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? E aí o verso 3 diz assim: aquele que não difama com sua língua, aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo e nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Quando a palavra se refere ao seu próximo, ela não está se referindo ao seu amigo, ao seu irmão, está se referindo aos que estão próximos a nós. Seja uma pessoa boa ou má, uma pessoa amiga ou não, seja uma pessoa abençoadora ou amaldiçoadora, é o meu próximo. Eu preciso ser bênção na vida do meu próximo. Afinal de contas, a Bíblia ela me ensina, o Deus Altíssimo me ensina a abençoar os que me amaldiçoam. Olha que seriedade. Quem está amaldiçoando a minha vida, eu não tenho que fazer: Senhor, eu estou colocando
possível, mate essa vida. Não, Senhor, eu estou aqui para abençoar aquela vida. Ela tem me amaldiçoado, mas eu quero que o Senhor a abençoe. O Senhor mude a história dela. Eu vou ser feliz. Porque aquela pessoa que vai aquela pessoa que está me amaldiçoando, se eu amaldiçoo ela, eu vou ter o dobro de maldição. Se ela já está me amaldiçoando do jeito que está, eu amaldiçoo, ela está dobradamente, multiplicadamente amaldiçoada, então vai me amaldiçoar mais ainda. Por isso eu preciso abençoar. Amém? Então olha só, primeiro eu quero destacar aquela palavra ali, olha, não difama. Aquele que não difama com sua língua, esse é o que vai habitar no tabernáculo de Deus, no monte santo de Deus. Eu e você vamos habitar na presença do Deus Altíssimo. Difamar é tirar a boa fama ou o crédito. Não tire o crédito de ninguém, mas merece, pastor. Não tire o crédito de ninguém. Não faça isso. Não é o meu papel nem o seu papel. Mas aquela pessoa tem que aprender. Não é o nosso papel. Eu não posso tirar o crédito de ninguém. Eu não posso usar a minha boca para diminuir ninguém. Porque se eu fizer isso, o tabernáculo de Deus não é o meu lugar. Eu não vou habitar. Eu não vou habitar na presença do Altíssimo. Não será o meu lugar, porque Deus ele não quer estar com quem é difamador. Isso é tão sério, igreja, tão sério. Opróbrio, olha só, nem que aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Opróbrio é uma desonra, uma afronta infame. Não afronte ninguém com palavras, porque você terá a colheita da afronta. Não faça isso. Não amaldiçoe, porque você vai ter a colheita da maldição lançada. Não gere palavras que sejam doloridas, porque nós vamos ter a colheita das palavras doloridas que geram dor. Igreja, isso não tem fuga. Isso é verdade, é real. Nós precisamos vencer. Então, no nome do Senhor Jesus, Pai, eu não vou difamar ninguém, de mim não sairá o opróbrio, Senhor. Pai, o Senhor vai encontrar em mim a essência, o perfume do adorador do Senhor. Amém? Pode ter certeza, Deus vai te honrar nesta terra. São coisas simples, igreja, mas é uma luta árdua. Eu tenho que lutar todos os dias, sabe por quê? A minha natureza humana, ela quer fazer isso. A minha natureza humana, ela quer me levar a afrontar pessoas, a difamar pessoas. Ela quer fazer isso. Então, todos os dias tem que dizer: Espírito Santo, cuida das minhas palavras, que não saia da minha boca palavras que diminua alguém. Igreja, tem muitas pessoas sofrendo por palavras que nós lançamos. Tem muitas pessoas angustiadas porque eu levei a ela angústia. Tem muitas pessoas que estão com a alma sofrendo porque eu levei o sofrimento. Isso não pode acontecer no nome do Senhor Jesus. Não. Pai, as pessoas estão felizes porque eu levei uma palavra cheia de poder. Meu Deus, as pessoas estão prosperando porque eu levei palavras de prosperidade. Meu Deus, as pessoas elas estão cheias do Senhor porque eu levei palavras que a conduziram até o Senhor. É isso que tem que acontecer na minha vida e na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você deseja viver em paz, siga a seguinte instrução: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo intriga
Provérbios 26, 20. Provérbios 26, 20. Agora, o que muitas vezes acontece é que nós, igreja do Senhor, levamos lenha, e aí o fogo lasca, a chama da confusão, ela não se apaga, ela pega força, e ela alcança uma devastação maior. Por quê? Porque eu coloquei lenha na fogueira. Houve um problema ali, eu descobri o problema, agora eu pego o problema, eu levo aquele problema para um outro, falando: olha, sabe o que aconteceu ali? Aquilo. Ou seja, eu peguei e coloquei lenha naquela fogueira, e agora a chama está se alastrando. Se alastrou uma família, 2, 3, 4, 5, 10, 100 famílias, por causa de um mexeriqueiro, por causa de um boateiro. Igreja, enquanto a nossa palavra não gerar paz, eu terei guerra. Enquanto, guarde isso no coração, enquanto as nossas palavras não gerarem paz, nós colheremos guerra. Eu quero ter paz, então eu quero falar menos, eu quero falar o que convém, eu quero obedecer o meu Deus. Sabe o que vai acontecer? Vou deitar em paz e logo vou pegar no céu. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Minha consciência vai estar leve, suave. É isso que nós precisamos, gente. Ter paz. O mundo está conturbado, está difícil, e nós pioramos muitas vezes. Então chega, Pai, eu quero paz. O mundo pode estar um caos, mas os adoradores de Deus, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, Deus está à procura desses. E os verdadeiros adoradores, mesmo no mundo de caos, ele tem paz. Deus, a crise é mundial, mas quem me governa não é a crise, é o Senhor. O Senhor é dono do ouro e da prata, Pai, e o Senhor tem promessas para aqueles que têm temor a Ti. Então eu estou descansando. Olha só, eu vou ver a provisão de Deus, porque um dos nomes de Deus é Yahvé e Irê. Muitos conhecem por Jeová Jireh. Yahvé e Irê. Obrigado, vai ser uma bênção de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Nosso Deus é provedor. Quem é Yahvé e Irê? Deus provedor. Então, por que eu vou viver crise? Não, eu não quero viver crise, eu quero viver provisão de Deus. É isso, glórias ao Senhor, aleluia, aleluia. Então olha só, eu quero destacar aqui a palavra intrigante. Quem é o intrigante, pastor? O mexeriqueiro, o boateiro. Boateiros e mexeriqueiros são os intrigantes. Sem lenha o fogo se apagará. Não havendo boateiros nem mexeriqueiro, o que acontece? A contenda cessa. Tem coisas que são tão fáceis de resolver, basta não levar para frente, basta orar. Ontem, no culto de um ano de aniversário, foi tremendo. Que culto! Glória a Deus! Um ano do Ministério Jovens Retratos de Jesus, foi maravilhoso. A palavra que a pastora Calmana trouxe neste culto sobre o amigo, sermos amigos. Descobrimos que muitas vezes nós temos pessoas que não são amigas. Essas pessoas vão acabar conosco se nós estivermos ligados a elas. Nós temos que ser amigos, por não sermos mexeriqueiros e nem boateiros, nem mexeriqueiros. Aleluia. Lançar boatos mexericos não é amoroso, isso é
destrutivo. Nós não podemos ser destruidores de nada. Pelo contrário, o verdadeiro cristão, ele constrói e não destrói. O verdadeiro cristão, ele gera vida e não tira a vida. O verdadeiro cristão, ele gera amor e não inimizades. O verdadeiro cristão, ele leva união e unidade. Agora, se eu faço algo que vai gerar uma contenda, que vai gerar uma divisão, que vai gerar um desconforto, opa, eu tenho que cuidar, porque talvez eu não esteja sendo parte do reino de Deus. Isso é sério, porque eternidade é real, igreja, e a nossa eternidade tem que ser com Deus. Eternidade com Deus não é para boateiros e nem mexeriqueiros. Então nós somos adoradores. Por que você está aqui nessa manhã? Por que você está assistindo este culto nessa manhã, essa palavra nessa manhã, nesse dia? Porque Deus está nos oferecendo o reino. Nós somos abençoadores e não intrigueiros. Amém? Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 24, os versos 9 e 10. E disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou. Porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Dois senhores ali, um senhor minúsculo, um senhor maiúsculo. Davi estava sobre o senhorio de duas pessoas. Primeiro, Davi estava sobre o senhorio de Deus. Segundo, Davi estava sobre o senhorio do rei Saul, porque o rei Saul exercia autoridade sobre a nação de Israel. Saul está perseguindo Davi por uma série de coisas. Primeiro, porque ele se afastou de Deus. Saul, ele está com ódio de Davi porque o espírito de inveja tomou conta do coração dele, porque Davi estava sendo honrado por Deus. Quem está cheio de Deus é honrado. Não importa se é um pastor de ovelhas ou se é um guerreiro, quem é do Senhor é honrado. Davi, ele foi retirado do campo, cuidando de poucas ovelhas, porque um dos próprios irmãos de Davi disse assim: olha, por que você deixou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Ele não cuidava de muitas ovelhas, mas ele saiu daquele campo para se tornar rei. Mas aqui ainda havia um rei, o rei Saul. Davi se tornaria rei porque já tinha unção sobre ele de rei. Deus já havia derramado sobre a cabeça de Davi através do profeta Samuel a unção de reinado. Mas para que isso acontecesse, Saul tinha que morrer. Saul está apavorado, querendo matar Davi, cercando Davi, buscando Davi, Davi fugindo dele. Agora Davi está dentro de uma caverna lá, quem está dormindo? Saul. Davi teve a oportunidade de dizer assim: olha, hoje chegou o seu filho, porque aquele homem queria matar. Estou matando por legítima defesa, porque se eu não matar, você vai me matar. Podia ter dado essa justificativa, estaria errado, obviamente, porque aquele homem estava dormindo, então nem isso ele podia usar para poder justificar aquela morte. Mas uma das coisas que estava tocando o coração de Saul, sabe o que era? Os boateiros. Saul já quer matar Davi. Saul está cheio de espírito de inveja. Saul já está sendo atormentado por demônios. Saul, ele já está cheio de ódio no coração contra Davi. Aí surgem algumas pessoas levadas por quem? Satanás. Para fazer o quê? Lançar boatos. Olha o que Davi fala para Saul: por que o Senhor está dando ouvidos às palavras de homens que estão dizendo: eis que Davi procura o teu mal? Ou seja,
está cheio de ódio e tudo isso. Chega alguns homens e diz assim: olha, rei, Davi, que é o mal do Senhor, Davi, ele está querendo te matar, Davi está querendo te destruir, Davi está querendo te arruinar. Davi estava querendo fazer isso? Não, porque Davi era íntimo de Deus, por isso que o próprio Deus o declara como homem segundo o coração dele. Tinha falhas? Tinha, eu, você temos, todos nós temos, mas era um homem segundo o coração de Deus. Agora, homens perversos, boateiros, são tentados ao mal, que fica ainda mais indignado. Muitas vezes nós somos assim, boateiros. E Satanás vai usar o boateiro, a pessoa que está com essa fragilidade, para levar uma palavra até alguém que já está sendo distraído pelo mal. Aquela pessoa que já está enfraquecida, que já está fragilizada, vai ouvir de um boateiro algo que vai dominar ainda mais. E aí o boateiro vai ter que prestar contas por isso. Você causou danos, você causou mortes, você causou divisões, você causou um mal terrível, e agora eu cobro isso de você. Olha só, se Deus fizer isso comigo, Ele não pode fazer isso, porque eu não posso ser um boateiro e mexer em tudo, entendeu? Não sejamos assim, igreja. No nome do Senhor Jesus. Essa palavra hoje está vindo para quê? Para nos edificar. Essa palavra hoje está vindo para quê? Para que nós tenhamos os nossos sonhos realizados. Essa palavra hoje está vindo a nós por quê? Porque Deus quer nos fazer experimentar do reino dele. Sabe quem experimenta do reino dele? Quem gera vida. Gere vida. Gere união. Gere unidade. Gere amor. É isso que nós temos que gerar. Nós temos que gerar nas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão às nossas proximidades. Nós temos que gerar nelas o poder do Espírito Santo. Gere isso. Sabe o que vai acontecer? Você vai experimentar da glória de Deus. Eu quero experimentar da glória de Deus. Mas para isso nós temos que gerar paz. Felizes os que promovem a paz. Quando eu levo um boato, eu estou promovendo paz? Não. Quando eu levo o mexerico, eu estou levando paz? Não. Eu vou ser feliz? Não. Não vou ser feliz. Vou ser uma pessoa infeliz. Eu preciso ter paz. Eu preciso gerar paz. Aí nós vamos ser muito felizes, amém? Oh, glórias a Deus. Parte daí do rei Salomão, Davi era proveniente de pessoas boateiras. Provérbios 11:9 diz que o hipócrita com sua boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. O que está acontecendo aqui agora? Conhecimento. De quem? Do pastor Wagner? Não, do Espírito Santo. Aqueles que estão participando desse estudo pela segunda vez, o conhecimento está dobrado. Para você que ainda não tinha participado desse estudo, está recebendo conhecimento. Olha só. Os justos se libertam pelo conhecimento. Quanto mais eu conheço Deus, quanto mais eu conheço aquilo que Deus me oferece, mais realizado eu serei. Eu serei liberto. A pior coisa que tem é uma pessoa cativa, aprisionada. Aquela pessoa que não aguenta mais algo, mas não consegue se livrar daquele algo. É uma pessoa acorrentada. Uma das piores cadeias que existe, igreja, é a cadeia do passado. Tem pessoas que não se libertam do passado. Sempre lembram que o fulano fez isso comigo no passado. Aquela pessoa, um dia
me decepcionou. E aí a gente leva esse passado conosco, é uma cadeia, uma corrente, que ela não me faz, ela não me permite prosperar. Nós temos que ser justos, igreja. Mas a Bíblia fala que não há um justo sequer, realmente não há, de própria natureza não. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos justificar. Então, somente em Jesus eu me torno justo, porque Ele me justificou. Se eu estiver cheio de Cristo, sou um justo homem de Deus. Mas se eu estiver vazio de Cristo, sou injusto, imerecedor. O hipócrita com sua boca destrói o seu próximo. Nunca destrua alguém. Mas aquela pessoa é terrível. Nunca destrua ninguém. Mas aquela pessoa merece. Nunca destrua ninguém. Porque se eu destruir alguém, eu sou um hipócrita. Olha que terrível. Igreja, eu era de uma outra igreja batista, onde eu nasci, e até os meus 24 anos eu vivi lá, uma única igreja, e só saí de lá quando eu vim para cá. Olha que coisa maravilhosa, esse Deus é lindo. Aquela igreja teve um ano que ela se dividiu. Se não foi a metade, talvez até um pouquinho mais da metade da igreja foi embora. Por quê? Porque levantaram boateiros naquele lugar. E começou os boatos, levantaram contra o pastor, e aí aquilo foi trazendo, foi levando uma divisão dentro daquele lugar. E muitos saíram acompanhando a origem dos boateiros. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo. Aqueles boatos destruíram muitas vidas. Muitos que saíram se perderam e nunca mais voltaram para a presença do Senhor. Estão perdidos até hoje. Sobre quem estão estes sangues? Sobre quem está este sangue? Sobre os boateiros. Porque se essas pessoas não voltarem a ter um encontro com o Senhor, quem gerou o boato vai pagar o preço por aquelas vidas. No dia do juízo, você olha, sabe aquele fulano, ciclano, beltrano? Foram para o inferno. Sabe quem provocou isso? Você. Esse lugar não te pertence. Imagina a igreja no dia do juízo, no dia do arrebatamento. Nós estamos próximos ao arrebatamento. Ficarmos para trás, Senhor, por quê? E depois descobrimos que, por nossa causa, muitos deixaram de servir a Deus. Sabe, essas pessoas que se perderam, sabe por que se perderam? Porque elas estavam fracas, elas já estavam se distanciando de Deus, e o diabo precisava de alguém para concluir a sua artimanha, e usou pessoas preparadas para isso. Que eu e você nunca venhamos causar destruição, porque o hipócrita, ele destrói a sua boca. Eu não sou hipócrita e nem você é hipócrita. Se nós estamos ouvindo esse estudo, aprendendo essa palavra, porque Deus quer gerar em nós a santidade dele, não haverá hipocrisia na nossa vida. Seremos retos, seremos íntegros a Deus. Amém? Boatos e mexericos podem minar a confiança entre as pessoas e destruir amizades. Provérbios 16:28 diz: o homem perverso instiga a contenda, e o intrigante separa os maiores amigos. Olha só, o homem perverso, ele instiga a contenda. Tenho que te contar uma fresquinha.
Você não sabe aonde eu vi o fulano. Aonde? O que é isso? Perverso. Instigando o quê? A contenda. Você ouviu do pastor Tiago, esse pastor Tiago? Você não sabe o que fulano fez. Uma coisa, igreja, é nós dizermos: olha, vamos orar por aquela vida, vamos, o que está acontecendo? Deus sabe. Olha só, eu expus alguém, pastor Tiago, nós temos que orar pelo ciclano. É mesmo, pastor? Vamos orar, vamos. A gente ora. Eu não falei para ele o que o ciclano está fazendo. Eu pedi ajuda a ele para comigo estarmos orando. Não expus ninguém. Não gerei no coração dele um sentimento ruim contra alguém. Ele sabe que a pessoa está precisando de ajuda em oração. Pastor Tiago, fulano sabe onde estava? Em tal lugar. Eu instiguei no coração dele um sentimento contra aquela pessoa. É mesmo, pastor? Nós não podemos fazer isso, igreja. Nós somos santos. Você é o que é? Você é um santo. Uma santa. Nós somos santos, separados. Para quem? Para Deus. Glória a Deus. A minha família vai ter paz. Sabe por quê? Porque eu serei um homem íntegro. A sua família vai ter paz. Sabe por quê? Você será alguém íntegro dentro da sua casa. O que acontece é que muitas vezes dentro da nossa casa, quando a gente tem liberdade, a gente leva coisas que não deveria levar. Imagina eu chegando para minha esposa: amor, olha o que aconteceu. E aí eu conto para ela algo decepcionante. Agora eu, como um sacerdote do meu lar, o que eu fiz? Eu gerei paz? Eu gerei amor? Eu gerei unidade? Não! Eu gerei no coração dela um sentimento contra aquela pessoa que eu estou falando. Eu serei cobrado. E muitas vezes eu posso ter problemas dentro do meu lar, porque eu levei uma palavra de contenda, uma palavra de inimizade, uma palavra de mexerico, de boato talvez. Nós temos que ser abençoados em todos os lugares que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Amém? Intrigante é o mexeriqueiro. Intrigante é o boateiro. Ah, que coisa desagradável. Provérbios 17:9: aquele que encobre a transgressão busca amizade, mas o que revolve o assunto separa os maiores amigos. Aqui não está dizendo que eu tenho que às vezes descobrir às vezes algo muito sério e largar para lá. Não é isso. Quando ela fala para eu encobrir, não é para que eu descubra algo e deixe para lá, não. Eu posso ser uma ferramenta de conselho na vida de alguém. Mas o que acontece muitas vezes é que nós pegamos coisas que aconteceram lá atrás e trazemos novamente para o presente. É disso que Salomão está falando. Tem coisas que aconteceram, já passou, agora eu tenho que encobrir, eu tenho que deixar aquilo no passado. É isso, é enterrar aquilo ali, pronto. Porque quando eu trago novamente, eu estou remexendo naquilo que causou um dano lá atrás. Isso não vai gerar vida, igreja. Deixe o que aconteceu para trás. Encubra, enterre, ponha um ponto final. E aí você vai gerar vida com toda certeza. Revolver é remexer. Ao percebermos o erro, precisamos colocar o ponto final. Forte. Não traga de volta o que está lá no passado, não. No nome do Senhor Jesus Cristo. Boatos e mexericos corroem as nossas defesas espirituais e podem tirar-nos a vitória. Eu quero ser vitorioso. Quem quer ser vitorioso aí? Aleluia! É isso aí, todos nós queremos vitória. Mexeriqueiros e
zoadeiros não colhem vitória, colhem desastres. 1 Pedro 3,10, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Eu tenho que lutar contra boatos e mexericos. Aí eu vou ter dias bons, vou ter dias alegres, vou ter dias felizes, vou ter dias de colheita, de prosperidade, vou ter grandes maravilhas me acompanhando, e assim você também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 15, versos 18 e 19, mas o que sai da boca procede do coração. O que eu falo é o que meu coração está cheio. Coração aqui é mente. Essa palavra coração, eu sempre trago essa afirmação. Coração é a mente. A minha boca fala o que está dentro da minha mente. Falei só de brincadeira. Não, falou porque está na mente, no coração. Se a pessoa ofende o outro, é brincadeira, tá? Opa, a minha boca expeliu o que está na minha mente. Isso é muito sério. Muito, muito, muito sério. Nosso coração tem que estar cheio de Deus. Aí vai falar o que é de Deus. É impossível alguém que está cheio de intimidade com o Espírito Santo falar o que é desagradável, porque somente o Espírito Santo controla as palavras, somente ele. Tiago, ele declarou que não há um homem sequer que controle suas palavras, ninguém, porque o único que tem poder para isso é o Espírito Santo. Se eu estou cheio do Espírito Santo, ele vai refrear minhas palavras quando elas tiverem que ser refreadas. Opa, isso aí não fala porque isso é do homem. Aí aquilo trava na minha boca, não consigo falar, porque travou. Fala do que é de mim. Então, seja cheio do Espírito Santo, sua boca vai dizer o que é do Espírito Santo. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo sai do coração, tudo. Se eu mentir, é porque na minha mente havia uma informação de que eu não poderia falar a verdade, então eu menti. Se a pessoa ela fez algo desagradável, é porque antes de fazer estava na mente. Se a pessoa bateu no outro, é porque lá na mente já estava sendo gerada uma informação assim: olha, bata nessa pessoa, porque ela está fazendo o que não merece, você não merece. A minha mente tem que ser cheia de Deus, amém? Cheia de Deus. Mexeriqueiros e boateiros terão que responder a Deus. Mateus 12, 36 e 37, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, em algumas versões vai estar frívola, de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Sua palavra vai gerar vida, ou sua palavra vai gerar morte. Sua palavra vai gerar conquistas, ou suas palavras vão gerar destruições, ruínas e perdas. Suas palavras te farão crescer, ou suas palavras te farão diminuir. Suas palavras terão responsabilidade sobre o seu amanhã. O que define o meu amanhã? Minhas palavras. Se amanhã eu vou ter prosperidade ou fracasso, o que vai definir são as minhas palavras. Se amanhã eu vou ter um bom emprego ou vou ter uma vida desprezível, as minhas palavras é que vão determinar. Isso é incrível, igreja. Não é Deus. Não é Deus quem define. Não é Deus que define
define o meu sucesso de amanhã. Não é Deus quem define a minha prosperidade. Não é Deus quem define a minha alegria. Não, Deus quer isso para todos. Ele quer isso para toda a humanidade. Por isso Ele entregou o próprio Senhor Jesus Cristo para morrer por nós pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus, Ele não amou alguns, Ele amou o mundo. Deus não quer a alegria de alguns, Ele quer a alegria do mundo. Deus não quer prosperar alguns, Ele quer prosperar o mundo. Mas por que o mundo não prospera? Porque poucos se rendem a Deus. E enquanto o homem não se rende a Deus, suas palavras serão palavras de fracasso. Essa é a verdade. Gere vida, gere poder, gere alegria, gere paz, gere conquistas, gere sucesso. Como? Com palavras, no nome do Senhor Jesus. O Senhor não abençoa aquele que lança boatos e mexericos. Salmo 105, aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que murmura. A murmuração é um costume de boateiros, de mexeriqueiros. Quem fica reclamando do outro, eu não aguento fulano, eu não aguento meu plano, opa, palavras de murmúrios, não combina comigo nem com você. Para de reclamar das pessoas. As pessoas são falhas como nós somos falhas. Ao invés de ficar reclamando do próximo, gere vida, gere poder de Deus. Seja profeta. Senhor, eu profetizo que ela vai ter um encontro com o Senhor. Não murmure, não fique reclamando, não fique resmungando de nada e nem de ninguém. Isso não combina comigo nem com você. Amém? Não combina conosco. Isso combina com mexeriqueiros, isso combina com boateiros. Nós não somos esses. Gere vida, gere unidade, gere crescimento e nunca divisão. Se desejarmos paz e alegria, devemos cuidar muito bem da nossa língua, das nossas palavras. Eu quero te fazer uma pergunta: como que você está? Como que você estava até alguns instantes atrás? Qual eram os seus comportamentos até antes de entrar hoje dentro deste templo? Como estavam as suas palavras até alguns instantes atrás? Sabia que as palavras geram enfermidades do corpo físico? Tem pessoas sofrendo por palavras. Palavra, igreja, tem um poder sobrenatural. Pastor, eu sou dizimista. Pastor, eu sou ofertante. Pastor, eu não sei o que acontece na minha vida. Nada vai para frente. Pastor, eu participo dos cultos. Eu faço jejum, pastor. Pastor, eu pago um preço de oração. Eu como de madrugada para orar. Nada acontece na minha vida. Será que Deus está me escutando? Muitas vezes Deus está escutando sim palavras que não deveriam sair da nossa boca. E aí, eu posso ser dizimista fiel, posso ser ofertante fiel, posso ser uma pessoa que jejua, que ora na madrugada, que participa de todos os cultos e nada dará certo. Por quê? Porque as minhas palavras estão me destruindo. Igreja, hoje nós temos uma oportunidade incrível de gerar vida diante dos nossos passos. Eu quero que você, em um instante, imagine caminhando por um lindo caminho, cheio de árvores frutíferas. Põe na sua mente agora, feche os seus olhos só um pouco, só para você não distrair com nada. Aleluia.
Isso, feche os teus olhos. A mente é incrível. Você vai criar um cenário agora na sua mente. Você está num caminho lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, aquela grama maravilhosa. Você está descalço, porque tem nem pedra nessa grama. Está lisinha, está fofinha. Então você está descalço sobre esta grama. Agora, imagine na sua frente um monte de árvore frutífera, aquela fruta que você ama. Talvez 1, 2, 3, 10 qualidades de frutas, não sei. Imagina cada fruta que você gosta. Elas estão aí diante dos seus olhos. Agora você está caminhando e está saboreando essas frutas. Ah, olha só que maravilha. Oh, glórias. O clima perfeito. Está fresquinho. Você está feliz. Você está comendo uma fruta, já está olhando para o outro que você ama. Nossa, ali na frente tem aquela. Ah, que delícia. E olha, que coisa. Um pouco mais à frente, aquela lagoa cristalina. Oh, glórias. Agora olha para mim. Volta para a realidade. Voltou para a realidade? Esse cenário você define. Esse cenário que você visualizou aí, você define. É isso. Igreja, eu tenho dificuldades? Muitas. Eu tenho lutas? Muitas. Eu tenho sonhos que eu ainda não consegui conquistar? Muitos. Mas eu sou extravagantemente feliz e realizado. Sabe por quê? Porque eu defini isso na minha vida. Eu quero ser um homem feliz. A minha família é uma família feliz. Todos os dias eu saio para trabalhar com vontade de chegar em casa de novo. Por quê? Porque eu tenho uma família feliz. Sabe por quê? Porque eu projetei isso com palavras. E ao longo dos anos, eu tenho lutado arduamente contra palavras que não podem sair da minha boca. Eu tenho guerreado contra a minha natureza humana, contra as minhas falhas e fraquezas, porque eu quero ser feliz. Na minha lápide de deitar que jaz o homem completamente realizado. Eita glória! Ser completamente realizado não quer dizer que eu alcancei o nível mais alto do meu salário. O salário não quer dizer nada disso. Quer dizer que quando eu vivi nesta terra, eu experimentei aquilo que Deus me proporcionou experimentar por causa das minhas palavras. Você define a sua história, você define a sua vida, você define as suas conquistas. De que maneira? Com palavras. Vamos colocar de pé. Aleluia. Glórias a Deus.